Opa, vamos revisar um pouco sobre bactérias? Estão lembrados desses micro-organismos? A aula de hoje é sobre características gerais desses representantes, tanto eubactérias como arqueobactérias. Vem revisar a biologia comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões ou com aulas teóricas para vocês, para te ajudar de alguma forma a conquistar o seu objetivo, tá bom? Aprender um pouco mais de biologia. Na aula de hoje, pessoal, nós temos uma aula teórica, né? Vamos falar um pouco a respeito de bactérias. Só para reforçar um pouco, tá, gente? Essa aula não é uma aula para falar sobre doenças bacterianas. Isso a gente vai fazer num outro momento, tá? Então é como se fosse a aula 1 para falar para vocês um pouco sobre bactérias, tá? A gente não vai falar sobre nenhuma doença bacteriana, a não ser citar assim bem por alto, mas o foco principal aqui vai ser falar sobre características gerais de bactérias, beleza? Então, ó, as bactérias, pessoal, pertencem ao clássico reino Monera, tá? Eu botei uma interrogação aqui, pessoal, porque esse reino, ele deverá sofrer algumas alterações, tá? Justamente porque os representantes das bactérias, né, que são as eubactérias e arqueobactérias, atualmente estão classificados dentro de dois domínios diferentes. Não dá para pertencer a domínios diferentes e ser do mesmo reino, tá? Por isso que o título da aula não foi Reino Monera. Eu preferi colocar o título da aula Bactérias, para a gente falar das arqueobactérias e das eubactérias sem entrar na polêmica aí do reino, mas só para reforçar para vocês, tá, gente, muitos livros de ensino médio ainda citam o título Reino Monera quando vão falar especificamente a respeito de bactérias, tá? As bactérias, a gente, todas elas são unicelulares, então existe bactéria pluricelular, tá? Então todas elas são unicelulares. E olha, pessoal, são organismos procariontes. Lembra do organismo procarionte? Aquele que não tem carioteca, aquele que não tem organelas membranosas citoplasmáticas em sua estrutura. Os procariontes são aqueles que têm ribossomos 70S em sua estrutura. Então, os representantes das bactérias são os únicos organismos, tá, que vão ser classificados como procariontes. Os outros seres que têm célula, algas, protozoários, animais, vegetais, fungos, todos os outros são eucariontes. Apenas as bactérias e as cianobactérias, né, que a gente vai colocar tudo dentro desse grupo de eubactérias e arqueobactérias, apenas as eubactérias e as arqueobactérias vão se encaixar, vão ser classificadas aí como procariontes, tá? Existem, ó, gente, bactérias autótrofas, inclusive algumas fazem fotossíntese, algumas fazem quimiossíntese, mas olha, pessoal, é importante a gente colocar aqui para vocês, ó, a maioria das bactérias não faz nem fotossíntese, nem faz quimiossíntese, tá? Dessas bactérias heterótrofas, tá? A gente tem algumas que conseguem viver na ausência de oxigênio, que ficam permanentemente na ausência de oxigênio, né? Seriam aquelas bactérias anaeróbias restritas. Existem bactérias que são anaeróbias facultativas, podem viver na presença ou na ausência do oxigênio, né? E existem também bactérias que são aeróbias, né? Que vivem na presença do oxigênio, sendo heterótrofas aí. Todas elas poderiam se encaixar nesses três grupos, tá? As autótrofas podem também realizar fermentação, respiração, tá? Mas as autótrofas podem também produzir o próprio alimento ou a partir da fotossíntese ou a partir da quimiossíntese, tá? Gente, nessas bactérias, nós vamos encontrar dois grandes grupos, ó, que atualmente estão classificadas dentro de dois domínios diferentes, né? As eubactérias, traduzindo, tá, gente? Esse eu aqui do começo quer dizer verdadeiro, né? Então as eubactérias seriam as bactérias verdadeiras, tá? E essas eubactérias nessas eubactérias, né, estão a maioria das bactérias presentes no ambiente, tá? Inclusive as cianobactérias, inclusive as causadoras de doença. Só lembrando, tá, gente, que quando a gente fala de bactéria, muitas vezes vem na cabeça da gente doença. Mas é importante dizer que a maioria das bactérias na natureza não faz mal pra gente, tá? A maioria das bactérias não é causadora de doença.
mas existem muitas doenças bacterianas, né? Essas eubactérias, tá, gente, elas têm parede celular de peptoglicano. Tem uma coisa interessante para lembrar aqui para vocês, tá, gente? Graças à composição dessa parede celular de peptoglicano, dependendo se esse peptoglicano é mais espesso ou se é mais delgado, a gente pode dividir essas bactérias em gram-positivas ou gram-negativas. As bactérias, as eubactérias, né, que tiveram uma parede celular com uma camada espessa de peptoglicano, elas vão se encaixar nas bactérias gram-positivas. As gram-negativas, elas têm uma camada delgada de peptoglicano e por cima dela, recobrindo ela, uma camada fosfolipoproteica. Essas seriam as bactérias gram-negativas. Essa classificação de gram-positiva e gram-negativa, gente, ela é feita baseada no método de coloração de gram. O gram desenvolveu, né, um método de coloração. As bactérias colorem com cores diferentes, de acordo com esse método de coloração, e daí a gente classifica elas como gram-positivas ou gram-negativas. Em ensino médio a gente fala pouco sobre isso, tá, gente? Mas na faculdade, quando a gente está estudando, né, microbiologia, é importante saber quais são as bactérias causadoras de doenças principais, né? Que são gram-positivas, as principais são gram-negativas, porque a gente consegue escolher antibióticos que têm uma eficiência maior sobre cada uma delas, tá? Existem antibióticos de largo espectro e existem antibióticos de espectro mais específico, né? Então você consegue combater uma bactéria gram-negativa com um antibiótico específico para ela, entendeu? Então é interessante saber basicamente por conta disso, tá? Essas eubactérias, elas pertencem ao domínio bactéria, ou também chamado domínio eubactéria, naqueles domínios de Wise, tá? Essas aqui são a maioria, inclusive as cianobactérias estão nesse grupo, tá? Vem para cá agora, ó, pessoal. As arqueobactérias, esse arqueo aqui quer dizer primitivo, ou antigo, anterior. Elas são as bactérias primitivas, coloquei entre aspas, tá? Isso aqui inclui as bactérias termoacidófilas, as termofílicas de uma forma geral, bactérias metanogênicas, as bactérias classificadas como halobactérias. São bactérias que conseguem viver em ambientes normalmente classificados como ambientes inóspitos. Ambientes onde normalmente a gente não consegue encontrar outro tipo de organismo vivo, normalmente a gente consegue encontrar essas arqueobactérias, tá? Acredita-se, tá, gente, foram as primeiras bactérias a surgirem na natureza. E acredita-se que a partir delas surgiram os outros seres vivos, tá? Tem uma parede celular sem peptoglicano e hoje estão classificadas dentro do domínio Archaea, né? Domínio Archaea. Então, um grupo de bactérias estaria num domínio e outro grupo de bactérias estaria num domínio diferente. Por isso, tá, gente, que não dá mais para colocá-las como pertencentes ao mesmo reino, tá? Então, essa classificação do reino Monera, ela vai ter que sofrer alterações, tá? Aqui a gente tem, tá, pessoal, uma classificação das bactérias de acordo com a forma que elas apresentam. Essa forma da bactéria, tá, gente, ela é conferida pela parede celular que ela tem. Como ela tem uma parede celular, então a forma é conferida pela parede celular. Se a forma for arredondada, a bactéria se encaixa na classificação de Coccus, tá? Se a bactéria tiver uma forma de bastão, é um bacilo. Deixa eu dar exemplo para vocês, ó. A bactéria causadora da cárie dental é o Streptococcus mutans, é um tipo de Coccus, ó. Bactéria arredondada. A bactéria causadora da tuberculose, que é o bacilo de Koch, é um bacilo, tem forma de bastão. Existem bactérias que têm forma de vírgula, a gente chama de vibrião. O Vibrio cholerae, né, causador da cólera, o agente etiológico da cólera, do cólera, né, é o vibrião, é um vibrião. E um espirilo ou espiroqueta tem essa forma de espiral, tá? Um espirilo ou espiroqueta. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Treponema pallidum, né, que é a bactéria causadora da sífilis, é uma bactéria que tem forma de espiral, tá certo? Então, a forma da bactéria é conferida pela parede celular dela. E a gente consegue, muitas vezes, identificar, pelo menos em parte, nessa forma, utilizando o microscópio, isso já ajuda um pouco a peneirar, né, saber mais ou menos que tipo de bactéria a gente está analisando, tá? Cocos e bacilos normalmente conseguem formar colônias, tá, gente? Grupos que vão viver juntos, né, interligados, formando uma unidade estrutural, funcional. Cocos 2A2, né, formam o que a gente chama de diplococos. Cocos 4A4 a gente chama de tétrade. 8 cocos assim em formato de cubo, ó, tem 4 na frente, 4 na parte de trás, seria a sarcina. Cocos enfileirados, ó, formam streptococcus.
em forma de cacho de uva, Staphylococcus. Eu poderia colocar aqui também Bacillus 2A2 formando Diplobacilo. Ou também a gente poderia colocar bacilos enfileirados formando Streptobacilo também. Então, bacilos e cocos, eles podem formar colônias, tá? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre bactérias. Numa próxima aula a gente ainda vai falar sobre doenças, né? Eu acho que a gente vai dividir até em mais de uma aula. As principais doenças causadas por bactéria. É importante também estudar isso. Mas antes de estudar as doenças, a gente precisa dessa primeira aula, que é uma aula sobre características gerais relacionadas aí às bactérias, tá bom? Só lembrando, tá, pessoal? Uma coisinha a mais que eu queria citar para vocês: bactérias podem reproduzir tanto sexuadamente como assexuadamente. Coloca aí no seu caderno, tá? A reprodução assexuada de bactérias pode ser por esporulação, mas principalmente acontece por divisão binária, né? Divisão binária é cisparidade, no caso, uma célula se divide e forma duas, tá? E reprodução sexuada, bactérias também fazem sexo. Reprodução sexuada pode acontecer por conjugação, transdução e transformação. São 3 tipos de reprodução sexuada que podem acontecer nas bactérias, beleza? E as cianobactérias, esse grupo aqui, ó, não reproduz de forma sexuada, reproduz somente de forma assexuada, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre bactérias, características gerais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí pra gente, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.